Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo e hoje eu vou falar de um assunto na nossa aula geopolítica, né, sobre a Rússia e a Ucrânia. Muita gente fica a se perguntar aí o que está acontecendo com esses países, né? O que o mundo pensa, o que os Estados Unidos, o que a Europa pensa, inclusive o Brasil. Bom, para a gente entender aí, vão ser 10 perguntas, né? O vídeo vai aí demorar um pouquinho, mas vai valer a pena para você entender a aula de hoje, nesse conteúdo sobre a guerra da Ucrânia. Né? Bom, a guerra da Ucrânia ela provocou aí de imediato, né, uma guerra de informações, ou seja, por regra, né, o conjunto da grande mídia, né, nacional e internacional tem aí ecoado a narrativa, né, da Casa Branca, disseminando aí uma cobertura acrítica, né, em relação a esta questão aí. Ou seja, mas a gente tem aí 10 questões para se colocar. Afinal, qual é a justificativa oficial da guerra? Então vamos lá a essa pergunta. Bom, nas primeiras horas da quinta-feira do dia 24, né, a Rússia deflagrou aí a operação militar especial, né, em Donbás, no leste da Ucrânia. Então aí a Rússia invadiu aí na na quinta-feira, dia 24. Então assim, conforme as palavras do presidente russo Vladimir Putin, ou seja, era o ponto de partida de uma ação por terra, né, e ar e também mar, ou seja, que priorizou aí ataques à infraestrutura militar e que pegou aí de surpresa o governo de Zelensky, né? Um dia depois do início da operação, tropas russas, né, se aproximaram aí sem nenhuma dificuldade da capital Kiev ao justificar o ataque na Ucrânia. Né? Putin afirmou que o objetivo era desmilitarizar a Ucrânia, ou seja, a aproximar, né, sem dificuldade, né, e que desde o golpe de 2014 ela é governada por forças de extrema direita anti-Rússia. Né, e seus presidentes, né, ainda segundo Putin, têm liderado aí gestões marcadas por abusos, genocídio da população ucraniana, né, com o golpe, ademais, né, explodiu aí o número de grupos ultranacionalistas, fascistas e nazistas em ação na Ucrânia, segundo Vladimir Putin. E aí vem a segunda pergunta: qual é o contexto disso tudo? Bom, nenhuma guerra ela pode ser resumida, né, a um único episódio específico em absoluto. Né? Mas o caso da Ucrânia, resumindo, né, ao extremo, pode-se dizer que o estopim desse conflito ele passa pelo avanço, né, contínuo da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, sobre as repúblicas, né, soviéticas, assim, então numa indisfarçável tentativa de cerco militar à Rússia. Então, desde o fim da União Soviética, em 1991, né, os Estados Unidos, por exemplo, né, vem usando aí o seu braço militar, que é o Ocidente, e onde o Vladimir Putin bate aí, né, nessa tecla, né, um entulho de Guerra Fria. Né? Então, assim, para ampliar esta hegemonia, né, a crise russa de 1990 alimentava essa teoria, né, segundo a qual os conflitos, né, futuros seriam então eminentemente locais, né, ou seja, incapazes de alterar, né, a ordem mundial unipolar. Né, ou seja, sobre os sucessivos governos de Putin. No entanto, a Rússia, para você ter uma ideia, ela renasceu como potência militar, modernizando, né, o seu arsenal e fazendo frente aos Estados Unidos. A Ucrânia, né, em compensação, os sucessivos governos pós-golpes, segundo Putin, não passa de fantoches da Casa Branca. Um exemplo disso, né, é o atual líder ucraniano, né, que era um comediante, um ex-ator comediante, o Zelensky, no poder desde 2019. Zelensky, né, foi um ator de teatro e foi comparado aí ao Silvio Berlusconi, né, o Berlusconi, né, e ao norte-americano Donald Trump. Só revisando o nome, é Silvio Berlusconi, né, e também o norte-americano Donald Trump, né, sem ter aí, entretanto, nenhuma base ou nenhum apoio tão fiel assim, tanto europeu quanto do próprio Estados Unidos. E aí vem uma terceira questão, né? A guerra, por exemplo, a guerra tem antecedentes políticos? Então, o golpe de 2014, né, que derrubou ao governo ucraniano, né, Yanukovych, né, da presidência da Ucrânia, né, é um marco desses conflitos recentes entre os dois países. Né? O Yanukovych ele era alinhado com a Rússia, logicamente, e se opunha à integração da Ucrânia à União Europeia.
por impor, né, ou seja, um líder mais ali que fosse alinhado aos interesses do Ocidente. Os Estados Unidos, por exemplo, na era do Barack Obama, recorreram então a uma vitoriosa guerra híbrida, ou seja, mergulhando a população ucraniana, ou seja, numa onda de desinformação para descredibilizar, né, o presidente. E os protestos daquele ano em cidades como Donetsk, por exemplo, Kharkovia, Odessa, né, serviram assim, de pretexto para a derrubada, né, do presidente, ou seja, à margem da lei. Em seu lugar, né, forças, por exemplo, anti-russa, né, ou anti-Rússia, né, de extrema-direita e com feições nazistas, assumiram o poder. Então, no mesmo ano, a Rússia acabou anexando a península, né, ucraniana da Crimeia. Lembra-se disso, da Guerra da Crimeia? E apoiou, então, grupos, né, que eram separatistas que ocuparam Donetsk, né, e Luhansk às vésperas da operação militar especial. Putin, então, acabou reconhecendo a independência dessas duas províncias que querem se ver livre da Ucrânia. E aí surge uma quarta questão. Qual foi a postura americana em relação a isso? Né? Ou seja, além da participação dos Estados Unidos no golpe de 2014 e do avanço constante da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, sobre as repúblicas, né, as ex-repúblicas soviéticas, a Casa Branca, por exemplo, né, sob o governo já de Joe Biden, né, ampliou aí a hostilidade à Rússia. Os Estados Unidos, por exemplo, também lideraram aí uma série de sanções econômicas do Ocidente ao país europeu desde que Putin, né, começou aí, então, a instalar forças na fronteira com a Ucrânia. Com a entrada de tropas russas, né, Joe Biden, por exemplo, classificou a ação como sendo ali um ataque injustificado e sem provocação prévia, acusando, nesse caso, a Rússia de ser, então, a única responsável por mortes e destruição que esse ataque, né, vai trazer. Mas, né, até os analistas, né, que são favoráveis aos Estados Unidos admitem que devido, né, a esse declínio relativo do país, né, americano, né, e das fragilidades da administração Biden, né, o peso norte-americano no desfecho desse conflito, né, está em xeque. Então aí você tem aí essa questão americana, né, tentando ali ganhar cada vez mais as repúblicas, as ex-repúblicas soviéticas. E aí vem uma questão, né, a quinta questão, por exemplo, as sanções, né, surtiram algum efeito? Então, assim, ao contrário, né, até o momento, Washington, por exemplo, proibiu 2 bancos estatais russos de fazerem negócios nos Estados Unidos e restringiu, então, os acordos da dívida nacional da Rússia, Alemanha, Reino Unido e a União Europeia, né, que também aí anunciaram as sanções, né, e existe aí uma ameaça, né, de desconectar o sistema bancário russo, né, do sistema de pagamento internacional chamado de SWIFT, né? Mas que falta aí um consenso sobre essa medida. A União Europeia, por exemplo, né, e os Estados Unidos poderiam então, né, ser afetados com essas medidas. De resto, né, saiba que a Rússia ela prevê 40% de demanda de gás natural, né, da Europa, conforme então destacou uma reportagem da rede britânica BCC. Né? Então a Rússia ela vem reforçando a sua defesa, reduzindo a dependência do dólar, né? Tentando então tomar a sua economia à prova de sanções dos Estados Unidos e também da União Europeia. O presidente Vladimir Putin, né, pode então estar aí contando que vai suportar as sanções por mais tempo do que o Ocidente supõe. Então até agora o momento, as represálias da União Europeia e dos Estados Unidos para com a Rússia após a invasão da Ucrânia são apenas as sanções econômicas. E segundo o próprio Vladimir Putin, né, ele diz que a Rússia tem reservas em torno de 400 bilhões de dólares para se manter enquanto aí houver essas sanções a esses bancos russos, por exemplo. Uma outra questão, as chances de a OTAN entrar na guerra? Ao falar, né, dos russos ou aos russos em cadeia nacional de TV, o presidente Vladimir Putin ele ressaltou que não vai tolerar qualquer ingerência externa no conflito. Ou seja, segundo ele diz, ninguém deveria ter nenhuma dúvida, né, de que um ataque direto ao nosso país levará à derrota e às consequências terríveis que qualquer agressor, né, potencial.
Ou seja, esta afirmação, já na quinta-feira, né, os Estados Unidos e a OTAN disseram que, embora apoiem a Ucrânia, não deve recorrer às operações militares na região, ou seja, vai deixar a Ucrânia haver navio. Então, as sanções serão apenas econômicas, porque eles não vão entrar em embate com a União Soviética, como já declarou os Estados Unidos e também a própria União Europeia. Então, nesse caso, não há, pois, assim, uma previsão de envios de tropa em combate contra a Rússia. Eles sabem muito bem aonde estão metendo a mão. Por outro lado, né, o que a Rússia, né, cobra da Ucrânia? É uma pergunta que todo mundo se faz. Né? Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Então, tem alguma coisa ali que a Ucrânia tem e que a Rússia quer. Né? Ou seja, as saídas para a crise, né, vão além de um não definitivo da Ucrânia ao seu ingresso na OTAN. Ou seja, ainda nesta sexta-feira, dia 25 agora, o presidente ucraniano, né, Volodymyr Zelensky, né, afirmou que pode abrir mão, né, de aderir à aliança militar, adotando então ali um estado neutro, como se fosse a Suíça, por exemplo. Ou seja, a declaração ocorreu após Zelensky, né, admitir que, na prática, né, seu governo está sem apoio nenhum no fronte, como eu disse anteriormente. Estados Unidos e a União Europeia simplesmente deixaram a Ucrânia de lado e que ela resolva o seu problema. A única coisa que eles podem fazer no momento são as sanções econômicas. Então, a despeito dos discursos e das sanções do Ocidente, né, de pronto, né, ali o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, né, reafirmou que o objetivo da operação da Rússia na Ucrânia era auxiliar ali, né, Luhansk, né, e Donetsk, incluindo ali a desmilitarização, né, da Ucrânia, né, e também desnazificando, né, a própria Ucrânia. Então essas partes são essenciais do Estado neutro. Então, será que a Ucrânia vai aceitar isso? Ou seja, essa imposição da Rússia? Vejamos então. Bom, uma oitava questão, né? O que tudo isso tem a ver com o Brasil, por exemplo? Mas porque uma guerra acaba afetando todo mundo, por exemplo. Ninguém fica imune a uma guerra, né? Ainda que você não vá lá direto ao fronte, você tem relações comerciais e aí isso acaba prejudicando o país de um modo geral. Bom, o Ministério das Relações Exteriores, né, chamou as ações russas de hostilidades. O vice-presidente Hamilton Mourão declarou que o Brasil não está neutro, ou seja, tem que tomar partido. Não existe neutralidade em lugar nenhum, em situação nenhuma, né, e repudiou, né, a operação, mas foi desautorizado por Jair Bolsonaro. Né? Só que o próprio presidente, né, se mantém em silêncio, né, ainda que na semana passada, né, em visita a Moscou, tinha afirmado a Putin que o Brasil era solidário à Rússia. Né? O fato é que o país, né, embora seja aí cada vez mais irrelevante na cena internacional sob, né, o bolsonarismo, né, tampouco fica imune, né, aos desdobramentos, né, econômicos desse conflito. Ou seja, um efeito inevitável da guerra da Ucrânia, com certeza, é a alta do dólar e do petróleo. Né? O que significa isso? Significa que deve, né, proporcionar, então, mais ainda, né, a inflação no Brasil. Né? Na quinta-feira, por exemplo, a cotação do Brent, né, ou seja, o barril de petróleo, né, usado como uma referência internacional, ultrapassou aí os $100 pela primeira vez em 8 anos e atingiu então aí a marca de $105. Mas chegamos então à nona questão. Há chances de saída pela via diplomática? Ou seja, a paz é possível? Segundo a Rússia, parece já ter aí atingido, né, parte dos seus objetivos, né, aproximar-se de Kiev, né, ao reduzir as chances de adesão da Ucrânia à OTAN e enfraquecendo aí o poderio militar da nação vizinha. E se isso for verdade, né, que a Europa e outros aliados, como os Estados Unidos, por exemplo, seguiram, né, o script da Casa Branca, ou seja, condenaram a Rússia, né, e também o fato de a posição, né, da China, né, sobressaiu, conforme, né, a chancelaria chinesa, né, disse que as preocupações legítimas de segurança da Rússia devem ser levadas a sério e tratadas como tal. Então, esse contraponto, né, à OTAN e também aos Estados Unidos, né, deu mais ainda legitimidade à Rússia e pode, então, ali na prática, né, ser o atalho para a paz, né, que as partes aí, então, envolvidas encontrem aí na diplomacia o diálogo, logicamente.
né, em consonância com o direito internacional, e também o princípio da não intervenção. Seria, então, uma saída pacífica, né, para a atual crise. Isso requer, então, que as legítimas, né, preocupações da Rússia, né, com a sua segurança, né, sejam consideradas e que seja revertido, então, o cerco que a OTAN vem fazendo ali em torno das fronteiras, principalmente com a Ucrânia, né? Disse então aí em nota, né, as agências internacionais aí. Uma outra questão, né, a 10ª questão. Quais podem, né, ser os impactos, digamos assim, de um longo prazo dessa guerra? Bom, de modo, né, indireto, um dos efeitos desse conflito, como de toda guerra, como no caso desse da Ucrânia, né, pode ser a consolidação de uma nova ordem mundial, digamos assim, mais multipolar, né, que seja então caracterizada, sobretudo, pela aceleração, né, do declínio dos Estados Unidos e do Ocidente em favor, por assim dizer, do Oriente. Então, assim, a declaração conjunta da Rússia e também da China, né, assinada em 7 de fevereiro deste ano, né, já indicava que a refundação dessa ordem, ou seja, um revés do Ocidente na Ucrânia, pode então aí não ser um evento pontual, porém mais assim, um divisor de águas da geopolítica, sim, ao lado da China, né, a Rússia mostra aí que a história está em movimento, porque quem constrói a história são os próprios homens, né, e tudo indica que esse avanço, né, desta nova era aí multicivilizacional, né, já não tem mais como ser revertido, por exemplo, né? Nem há também aí mais como devolver o sistema mundial à sua situação anterior de completa supremacia eurocêntrica, né? Então aí você tem aí essa questão. Então mesmo que esse eixo, né, do sistema mundial ainda não tenha se deslocado inteiramente, né, para o continente asiático, né, o certo é que já está estabelecido aí, né, um novo balanço de poder, né, que deslocou esta hegemonia, né, anterior do projeto, né, universal e expansionista, né, da tradição greco-romana judaico-cristã, ou seja, um expansionismo caquético patrocinado aí por Estados Unidos e também pela União Europeia, que há séculos e séculos vem fazendo o que bem entende, né, como fez no século XIX, século XX, por aí. É isso. Sei que o vídeo de hoje foi longo, mas a explicação espero que tenha ajudado você a entender aí os conflitos da guerra da Ucrânia. É isso. O professor Oswaldo fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal e